Olá, boa noite, graça e paz. É muito bom estarmos novamente reunidos para mais um culto no lar, mais um culto online. Glória a Deus, o nome do Senhor seja exaltado, louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos rendendo a Ele. Quero dar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham com esse culto online todas as terças-feiras, culto da Segunda Igreja Batista em Nilópolis. Segunda Igreja Batista em Nilópolis, Estado de Cabuís, Estado Expedicionários 1160, no Cabuís, em Olinda. Seja bem-vindo a mais um culto da Segunda Igreja Batista em Nilópolis. Uma noite super abençoada para vocês. É muito bom novamente estarmos reunidos para podermos rendermos graças a Deus porque reconhecemos que Deus, Ele é o da nossa vida. Irmã Lúcia, muito bem-vinda, seja bem-vinda, minha querida, Deus abençoe poderosamente. Dá um abraço no irmão Antônio aí, essa família linda, abençoado. Foi muito bom estar com a irmã no domingo, no culto, no retorno da nossa igreja, ao culto na escola dominical. Que Deus continue abençoando poderosamente. Seja muito bem-vinda cada um de vocês aí, mais esse culto abençoado. Deus seja louvado, engrandecido. Quero dizer para os meus a minha alegria, a imensa alegria pelo retorno das atividades da Segunda Igreja Batista em Nilópolis. Seja bem-vindo, José, que Deus abençoe, meu amigo. Fique à vontade aí, a casa é sua. Essa é a Segunda Igreja Batista em Nilópolis, fique à vontade, tá? Deus te abençoe poderosamente nessa noite. Então, como eu estava falando, Edmilson, seja muito bem-vindo, Edmilson. Deus abençoe também, querido. Como eu estava falando, a alegria de estarmos na casa do Senhor novamente, no retorno ao culto no templo, na escola dominical, no domingo passado. Tivemos a oportunidade de estarmos juntos com os irmãos lá, adorando a Deus, rendendo graças ao Senhor em comunhão mais uma vez. Como foi bom e o como será bom daqui para frente, cada dia mais e mais. Então, que Deus abençoe poderosamente, Deus continue dando a direção, dando a sabedoria e nos guardando de todo mal, nos guardando de todas as dificuldades. Nós sabemos que muitas pessoas estão passando por dificuldades, muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, mas é Deus que tem nos garantido a vitória, é Deus que tem nos renovado a cada dia, a cada manhã, por mais que às vezes nós podemos estar passando por dificuldades, por tribulações, mas nós sabemos o Deus em que nós cremos. Então, essa certeza, essa tranquilidade que nós temos. Então, eu quero agradecer a vocês que estão nos dando a oportunidade de estarmos juntos cultuando ao Senhor, com a porta aberta, com a sua casa aberta, para podermos estarmos adorando a Deus, rendendo graças a Deus, porque reconhecemos que somente Ele é digno de honra, de glória, de todo louvor e de toda adoração. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, Quero convidar a vocês que tiveram algum pedido de oração específico, que coloque ao longo da programação, ao longo do culto. Seja bem-vindo, irmão Valdirene. Deus abençoe. Dá um abraço no Sérgio, tá? No Sérgio, nos netos aí, nas filhas aí, que Deus continue abençoando poderosamente, tá? Então, que coloque os pedidos de oração específico ao longo do culto, porque muitas vezes durante a transmissão não tem como eu ver todas as pessoas que estão participando, nem todos os pedidos de orações, mas vocês podem ficar tranquilos, vocês podem ficar descansados, que quando termina o culto, quando termina a transmissão, eu pego essa filmagem novamente, volto lá, busco lá, vejo as pessoas, vejo os pedidos de orações, e nós estamos intercedindo pela sua vida, pela sua família, por cada família. Deus sabe as necessidades de cada um. Mas então vai colocando ao longo da programação seus pedidos de orações, em relação ao trabalho, ao emprego. Boa noite, irmão Valdirene. Deus abençoe, tá? Dá um abraço no Sérgio. Então, que a gente possa trocar essa experiência, trocar essa ideia. Quero mandar um abraço aí para o nosso pastor, Livaldo. No final de semana tive a oportunidade de estar junto com ele lá na igreja no domingo. Na segunda-feira também estive lá, tomei um café junto com ele. Foi um dia super abençoado.
Boa noite, irmã Ana Freitas, tudo bom? Dá um abraço na Leide aí também, sempre nos acompanhando aí através dessa programação, através dessa live. Esse empenho que vocês têm em estar envolvido na obra do Senhor. Sabemos o quanto que é desafiador, o quanto que é trabalhoso, mas quando os servos de Deus se colocam à disposição para poder fazer a obra do Senhor, Deus entra com a providência. Oh, que abraço gostoso! Esse abraço é muito gratificante, irmão Valdirene. Domingo, irmãos, sentindo o coração, foi um misto, uma alegria de um misto, um momento muito intenso em poder estar junto com o irmão, e outro momento também uma certa frustração, porque aqueles irmãos que nós temos o carinho, aquela oportunidade de estarmos juntos, abraçando, estarmos juntos. Boa noite, irmã Beth, seja bem-vinda. Dá um abraço na Tuane, também no Aelcio, tá? Deus continue abençoando essa família abençoada aí, encontro de casais, sempre encontrando. Deus continue abençoando. Então foi um misto de alegria por novamente estar junto com os irmãos na igreja, na presença de Deus, na casa de Deus, e um outro momento, um momento assim de tristeza, porque apertado, carinhoso, nós não podemos por um momento, né? Mas graças a Deus, só a satisfação de ver os irmãos, estar junto com os irmãos e saber que os irmãos estão bem, saber que Deus está cuidando, Deus está guardando, mesmo nos momentos de dificuldade, isso nos deu um refrigério, isso me deu uma paz, uma tranquilidade, só o fato de podermos estar juntos lá, louvando a Deus, em comunhão, adorando, é muito bom. E isso daqui a pouco, irmãos, vai passar. Em breve, nós estaremos novamente na casa do Senhor, novamente em comunhão, adorando, almoçando, tomando aquele café juntos ali, aquele carinho, aquele amor, aquela adoração, todo aquele calor que nós sabemos. Mas nós sabemos que Deus está trabalhando a nosso favor, nós sabemos que Deus está agindo a nosso favor e em breve nós estaremos lá. Tá ok, Beth? Eu sei que a Elsa está aí. Manda um abração para a Elsa aí também, bem apertado também, aquele carinho de estarmos juntos. Daqui a pouco está chegando, estaremos aí novamente aí na sua casa, fazendo uma visita novamente. Sustentado em oração, que tem nos guardado, num momento tão delicado em que nós estamos passando, em que o nosso país está passando. Mas é muito importante, irmãos, nós como igreja estarmos reunidos intercedendo. Eu quero parabenizar vocês que estão hoje, uma terça-feira, com tantas oportunidades, com tantas coisas por poder fazer, vocês estão aqui na casa do Senhor, porque isso daqui é a casa do Senhor. A igreja somos nós, não é o templo. O templo é um lugar somente que nós nos reunimos para poder termos uma comunhão, para podermos adorar a Deus, sim, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim, ele habita em você. Então, quando nós nos unimos como igreja, como servos, com o propósito de adorar a Deus e fazer a sua vontade, o céu se alegra, Deus fica feliz com o nosso agir, com o nosso proceder, e bênçãos acontecem, e vidas são transformadas. Nós temos testemunho de tantas pessoas que foram curadas através das nossas orações, através das pessoas que pediram, a igreja se uniu, a igreja intercedeu, e Deus trabalhou. Seja muito bem-vindo, meu querido, meu diácono querido. Deus te abençoe também, tá? Dá um abraço na esposa, nessa família linda aí, que em breve nós estaremos novamente. Quero mandar um abraço todo especial para o nosso pastor Livaldo, para a pastora Patrícia também, que na quinta-feira tem o culto também de adoração, o pastor Nelson, também nas sextas-feiras, e para todos os irmãos da igreja. Nós sabemos que por muitas vezes os irmãos gostariam de estar na igreja, ou então até às vezes gostariam de estar participando também pela live, pela internet, mas diante de tantas coisas, diante de tantas dificuldades, nós sabemos que nem sempre é possível. E o tempo, irmãos, agora nesse momento de
de correria, de esse momento de para o trabalho. Nós estamos em casa, nós temos trabalhado muito mais do que antes. Irmã Ana Cruz, irmã Ana Maria, que Deus abençoe. Glória a Deus, a irmã Ana Cruz está agradecendo que o exame que o filho dela fez deu negativo em relação ao Covid. Glória a Deus, irmã Ana. Que Deus continue abençoando, irmã Ana Cruz. Que Deus continue abençoando a sua vida, a vida do seu filho. Foi muito bom estar visitando a irmã Ana no outro dia lá. Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntos, orando por esta família linda, essa irmã aí. Tem todo um carinho pela igreja, tanto envolvimento pela igreja. Então foi muito bom, glória a Deus que deu negativo. E é isso, irmãos. A igreja está em comunhão, está orando, está agradecendo a Deus. Deus ele é maravilhoso. Quando o povo de Deus se reúne, intercedendo, ele age, ele faz o seu querer sobre a nossa vida através das nossas orações. Tem um ditado que diz aí que a oração do crente move a mão de Deus. O pessoal diz, mas move de acordo com a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, nós temos que entender que a vontade de Deus, querido irmão pastor Denilson Vitor, seja bem-vindo também, pastorzão, que Deus abençoe, carinho todo especial, pastor amado, o carinho que nós temos de viagens missionárias, de tanto trabalho juntos, que Deus continue abençoando aí. Muito obrigado pela sua presença na Segunda Igreja Batista em Nilópolis. Leva o nosso abraço, leva o nosso carinho aí para a Igreja do Cabral. Que Deus te abençoe aí poderosamente, tá? Então vamos orar, irmãos, agradecer a Deus por mais um dia, pelo agir dele em nossas vidas, porque nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Em todos os momentos da nossa vida, Ele está nos guardando, Ele está nos livrando. Vamos fechar os nossos olhos e vamos curvar as nossas cabeças, aonde nós estivermos, onde você estiver neste momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos e clamar ao Senhor, pedir a Deus para que Ele nos use, que Ele Só Tu és santo, ó Deus, digno, ó Deus de honra, digno de glória e de toda adoração, ó Pai. Senhor, nós temos te pedido, Senhor, a tua direção, ó Pai. Toma, ó Deus, o primeiro lugar neste culto. O Pai é teu, ó Deus, esta é a tua casa, Senhor. Senhor, que o Senhor tenha liberdade nesta noite para poder falar com cada coração, ó Deus, de uma forma especial, ó Deus, as palavras, ó Deus, que o Senhor já colocou no meu coração, ó Pai, assim como o Senhor falou comigo, ó Deus, que o Senhor também venha, ó Deus, me usar, ó Deus, como instrumento teu, para levar a tua palavra, ó Deus, para tantas pessoas, Senhor, que estão necessitados de ouvir a tua voz, ó Pai. Então, Senhor, nos dê, ó Deus, a graça da tua presença. Toma o primeiro lugar neste culto, ó Deus, esse culto que é devido tão somente a Ti, ó Deus, porque reconhecemos, ó Deus, que somente o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, ó Pai. E é por isso, ó Deus, que nós nos reunimos na Tua casa nessa noite, ó Pai, para dizer o quanto nós somos gratos a Ti, ó Pai, para dizer, ó Deus, o quanto nós somos dependentes de Ti, ó Deus, para dizer a Ti, ó Deus, o quanto precisamos de Ti, ó Pai. Ser conosco, ó Deus, assim nós choramos e já te agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho, Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dou sim, irmã, dou um abraço na Valéria, dou um abraço na Valéria, estar com a irmã mais uma vez, tá? Muito bom, um abraço poderoso na irmã. Dá um abraço também ao nosso pastor Olivaldo aí, nos netinhos. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida da irmã, o ministério, a sua vida. Nós sabemos o quanto que a irmã tem contribuído com o ministério do pastor, o quanto tem trabalhado na obra da igreja, né? Então, que Deus continue te abençoando. Convidar vocês para podermos louvar o Senhor com um louvor que tem falado muito ao meu coração. Eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração também nessa noite. Vamos louvar ao Senhor.
Fala assim, ó. É um louvor bem conhecido, tenho certeza. Seja bem-vindo, Rafael. Que Deus também te abençoe. Bem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você faz? Eu vou adorar. Simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. A Ele a glória, A Deus seja dada toda a honra, toda a glória. a honra e o louvor. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti, Senhor. Independente das circunstâncias da nossa vida. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, ele tudo é dele. Você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Aleluia. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Glória a Deus. a Ele a glória. Aleluia, Deus. A Ele a glória.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Ele seja dada toda a honra, a Ele seja dada toda a glória, a Ele seja dado todo o louvor. Boa noite, Aelson. Deus te abençoe, meu querido. Muito bom, né, meu querido? Então, daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Que daremos ao Senhor? Então, tudo, a palavra de Deus nos diz em tudo, dai glória ao Senhor. Então, Deus nos deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Isso aí, Elcio. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, verso 19. Nós vamos falar a respeito de alguém que às vezes, mesmo passando por um momento de dificuldade, mas mesmo assim continua louvando a Deus, adorando a Deus. É um texto que é bastante conhecido. 1 Reis, capítulo 19. Estaremos lendo a princípio do verso 1 ao 19. Nós uma volta, uma caminhada a respeito do texto bíblico. Estaremos falando um pouquinho do que Deus falou comigo, ao meu coração. Tenho certeza que vai falar também ao coração de vocês nessa noite. Tenho certeza que Deus vai me usar como instrumento dele para poder levar a sua palavra para os corações de cada um. Aqueles que não tiverem Bíblia, só acompanhar, tá? Aqueles que estiverem, pode pegar e acompanhar, mas estarei lendo. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhes: faça-me os deuses, nesta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, levantou-se e foi salvar sua vida. E se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se embaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: comida. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus pela sua palavra. Deus, nosso Pai, amado, querido, só Tu és santo, ó Deus, digno, ó Pai, de honra, de glória e de louvor, ó Deus. É por isso, ó Deus, que os Teus servos se reúnem, ó Deus, na Tua casa nesta noite, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, toma, ó Deus, o primeiro lugar nesta igreja, ó Pai. Esta igreja que se reúne para render graças a Ti, ó Pai, através da internet, Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade em cada coração, Pai, para poder falar, ó Deus, aquilo, ó Pai, fazer aquilo que lhe apraz, ó Deus. E aqui a Tua semente, ó Deus, venha germinar, venha encontrar bom solo, ó Deus, e venha, ó Deus, falar de uma forma especial em cada coração nesta noite. Por tudo, no nome doce e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Para Senhor, amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, que Deus te abençoe poderosamente. Bem, irmãos, esta é a segunda mensagem que eu tenho falado, que eu tenho trago a respeito de saúde, inteligência emocional. Na semana passada nós estivemos falando a respeito do carcereiro que estava tomando conta da prisão onde Paulo e Silas estavam presos. E no momento em que Paulo e Silas orou, clamou a Deus de madrugada, a palavra de Deus nos diz que as cadeias se romperam e as portas se abriram. E quando o carcereiro que estava dormindo, ele acordou, ele puxou a espada e quis atentar contra a sua própria vida. E Deus tem falado muito comigo a respeito disso essa semana, porque nós temos visto, irmãos, quantas pessoas estão passando por problemas emocionais nesse momento. Na realidade, o Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é o país com o maior número de pessoas em depressão, estressadas em depressão da América do Sul. E é o segundo maior país no mundo em número de pessoas estressadas e pessoas deprimidas. E muitas vezes nós não falamos isso na igreja, muitas vezes nós não temos esse assunto e nós eu tenho acompanhado pessoas que estão passando por problemas muito grandes e muitas vezes essas pessoas vão buscar ajuda, vão buscar um socorro e não têm aonde buscar, não sabem como buscar ajuda e muitas vezes as pessoas ficam sofrendo. E agora, em função da Covid, o Brasil, que antes desses órgãos já era o segundo, já era o primeiro na América do Sul e o segundo no mundo, após a pandemia, a tendência é só aumentar, irmãos. É só aumentar. E com certeza aumentou. Então nós temos pessoas passando por momentos de dificuldade. E entre os vários dos motivos que as pessoas estão passando por esses momentos, tem alguns fatores que se agravam. E eu gostaria de destacar hoje com vocês aqui, abordar pelo menos que tem dificultado o trabalho, o atendimento dessas pessoas. Sabemos que são muitos, mas hoje eu quero abordar pelo menos 3. O primeiro passo da grande dificuldade que nós temos de abordar essas pessoas, a primeira é que muitas pessoas não sabem que estão com esses problemas emocionais. Olha só, muitos não sabem que estão com esses problemas emocionais e por não saberem que estão, elas não buscam ajuda ou acham que elas vão conseguir resolver sozinho. Elas vão conseguir sair de um problema desse sozinho. Irmãos, não é realidade. A doença emocional é uma patologia e muitas vezes a pessoa vai precisar de uma ajuda, a pessoa vai precisar de um profissional da área para poder estar ajudando ela passar por este momento, para poder passar por esse momento de dificuldade. Então, segundo passo que não sabe aonde buscar ajuda. Muitas pessoas elas não sabem aonde buscar ajuda. E quando busca, ela não tem forças para poder ir sozinha. Não consegue passar por essas provas, sozinho, passando por isso. Então, 2 motivos. Um não sabe que tem um problema e tem um não consegue buscar, não tem força para poder ir buscar sozinho. Seja bem-vindo, pastor Nelson. Deus abençoe. Boa noite. E o terceiro ponto, irmãos, muitas pessoas têm medo de se expor. Essa que é a realidade, tem medo de se expor e muitas vezes ser taxada por pessoas que não têm fé. Olha só, a pessoa ela tem medo porque ainda tem uma realidade, ela tem ainda uma ideia na mente de muitas pessoas que a pessoa que está passando por um problema emocional é falta de fé. Seja bem-vinda, Luci. Deus abençoe. Rosa linda, muito obrigada. Então, isso daí dificulta bastante. Não é a falta de fé, irmãos. Pode ter certeza disso. É uma patologia, como eu falei, é uma dificuldade muito grande. E as pessoas, se elas não tiverem ajuda, se elas não tiver alguém para poder ajudar, se elas não tiver firmadas na palavra de Deus, elas vão passar dificuldade. Deus diz assim,
assim, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio assentar. Nós estamos falando aqui de quem? Profeta Elias. A palavra de Deus nos diz aqui que ele pediu para si a morte, ele desejou morrer nesse momento. Ele falou: basta, tomar agora o Senhor, toma a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha o estado de dificuldade que o servo do Senhor, que o profeta estava passando nesse momento. Olha o quanta dificuldade que ele estava passando. Vamos, irmãos, quero trazer vocês aqui para o momento. Quem foi o profeta Elias? Quem foi o profeta Elias? Em primeiro lugar, o significado do profeta Elias é: Jeová é o meu nome. Olha só, Jeová é o meu nome. Nome dele. E vamos entender um pouquinho mais quem foi o profeta Elias. O profeta Elias, ele foi um profeta escolhido por Deus. Ele foi o primeiro dos grandes profetas que Deus chamou no momento que o povo de Israel estava precisando. Seja bem-vindo, minha tia. Muito bom a presença aí. Deus te abençoe aí, tá? Muito bom mesmo. Deus os abençoe. Um abraço aí dos meus primos aí de Bom Jesus, da Bapuana, e dos meus tios também. Que Deus continue abençoando. Então, Deus chamou o profeta Elias em um momento muito especial. Israel havia se afastado completamente da presença de Deus. Com relâmpago, o povo de Deus ali havia se afastado da presença de Deus. O momento que Deus, o povo de Israel, dele teve o pior rei até então, que foi o rei Acabe, e juntamente o rei Acabe ele se casou com a Jezebel, e eles levantaram um altar para Baal, e com isso fez com que o povo de Israel se afastasse completamente da presença de Deus. Seja bem-vindo, Maria, que Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe poderosamente. Então o povo havia se afastado completamente da presença de Deus. Então, mais do que apropriado que Deus enviasse Jeová é o meu nome em socorro do povo. Interessante que quando o profeta chegou, ele já chega no capítulo 17 do livro do 1 Reis, ele já chega a esposa, eles haviam perseguido, haviam mandado matar todos os profetas de Israel, e ele já chegou com falou que não vai chover enquanto eu não der outra palavra. Não vai chover, nem vai cair nenhum orvalho no período que eu falar, enquanto eu não liberar a palavra para poder que chova. E ele saiu, irmãos, olha só, ele saiu, confrontou o rei, e Deus mandou que se ele fosse para uma fonte junto ao rio Jordão, e ali, irmãos, Deus entrou com sustento, entrou com a provisão para o profeta enquanto ele estava naquele momento ali. A palavra de Deus nos diz que Deus mandou que os corvos o alimentassem, que os corvos levassem para ele toda noite pão e carne. E a água já tinha ali na fonte ali. E Deus entrou com a providência na vida do profeta todo esse período. E a palavra de Deus nos diz que quando a fonte secou, esse período. Olha só, irmãos, o cuidado que Deus tinha com o profeta, com o homem de Deus. Então, a palavra de Deus nos diz que quando ele foi para lá, quando ele chegou na casa daquela viúva, aquela viúva ela só tinha um pouco de farinha para poder fazer o pão para ela e um pouco de azeite para poder fazer o alimento para ela e seu filho, seria a última refeição. E quando ele chegou ali, ele falou assim, ó, faça para mim que Deus vai providenciar. E aquela mulher, ela confiou em Deus, ela confiou no profeta. Esse assunto eu vou aprofundar depois numa outra história. Daqui eu não quero aprofundar muito nela hoje, não. Quero só trazer só o que Deus fez com esse profeta. E Deus abençoou aquela mulher. E o profeta Eliseu, ele ressuscitou o filho dessa mulher que morreu. Mas como eu falei, é um texto que nós vamos falar mais para frente, em um outro momento, uma outra oportunidade. E quando chegou o momento apropriado, aproximadamente 3 anos depois, Deus chegou diante dele. Ele diante do rei Acabe, mas ele confronta o rei Acabe.
porque ele havia feito com que o povo de Israel se desviasse completamente da presença de Deus. E ele falou assim, olha só, vou fazer o seguinte com você, você junta todo o povo de Israel, junto com os profetas de Baal e junto com os 400 profetas do poste ídolo que se alimenta junto na mesa da Jezabel. Se juntem lá, todos lá, e nós vamos estarmos reunidos lá. E assim foi feito, irmãos. Quando a palavra de Deus quando chegou lá no Monte Carmelo, a primeira coisa que o profeta fez, quando estava todo o povo de Israel lá reunido naquele Monte Carmelo, junto com o rei, junto com todos aqueles profetas de Baal, aqueles profetas lá do poste ídolo, e todo aquele povo rebelde, a primeira coisa que o profeta chegou e fez, ele chamou a atenção. Ele chegou e falou assim, ó, até quando vocês cochearás entre duas palavras? Se você acha que Deus é o seu Deus, então você rende a Deus, se rende a Deus. Se você acha que porventura é Baal, então você se rende a Baal. Mas não fique no meio do caminho, metade Baal, metade Deus, não, se renda. E quando ele fez isso, o povo se calou. Ele se calou diante da palavra do profeta. E o profeta ele chegou para todo aquele povo que estava reunido, ele falou assim, olha só, hoje nós vamos saber realmente quem é Deus na realidade. Se Deus é Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os profetas de Baal no local, vamos montar e vamos colocar, e aquele que Deus enviar fogo, esse realmente é o Deus de Israel. E todo o povo chegou e falou assim, boa, esta é a sua palavra. E assim foi feito, irmãos. Só que o profeta chegou e falou assim, olha só, como eles são maioria, eles são 450, manda eles fazerem primeiro, manda eles preparar primeiro o holocausto deles e prepararem. E assim foi. E aqueles homens, aqueles profetas de Baal, eles pegaram o novilho, cortaram todo ele em pedaços, prepararam o seu local de adoração, botaram a lenha e botaram o novilho ali. E a palavra de Deus nos diz que eles ficaram buscando a Deus, eles ficaram clamando lá o Deus dele, a Baal, para que enviasse fogo do céu. E a palavra de Deus nos diz pedindo a Deus para que o Deus dele lá, Baal, para que enviasse fogo do céu, para que mostrasse para o povo que Baal era o Senhor realmente. E o profeta Eliseu começou a falar daqueles profetas e falou assim, poxa, fala mais alto que de repente Deus não está te ouvindo, fala mais alto que de repente ele está dormindo, e começou a zombar deles ali, literalmente mesmo, debochar dele, assim, fala mais alto, de repente foi dar uma saída, eles não estão te escutando, chama ele, fala mais alto, grita mais alto, até que acabou aquele momento, eles viram que não conseguiriam mesmo, e chegou a vez do profeta Eliseu fazer o seu holocausto, chegar e fazer a sua prova. E a palavra de Deus nos diz que a primeira coisa que ele fez, ele chamou o povo, e a primeira coisa que ele fez, ele chamou o povo de Israel, vem a mim, deu uma chamada para o povo, mandou que o povo restaurasse o altar do Senhor, que estava completamente destruído. Está edificado, está fortalecido, ou está destruído, ou você está abandonado nesse momento de crise, nesse momento de tribulação? Como está o seu altar, a sua vida? Você tem buscado a Deus com intensidade? Porque foi a primeira coisa que o profeta mandou fazer, restaura ao altar do Senhor. Ele pegou 12 pedras referentes às 12 tribos de Israel e preparou aquele local, e ele preparou aquele novilho, ele mandou cortar aquele novilho, ele botou a lenha e colocou aquele novilho ali, e a palavra de Deus nos diz, irmãos, que ele mandou pegar 4 cântaros de água e mandou o povo derramar aqueles cântaros de água, derramou. Feito, ele mandou que o povo novamente voltasse
e enchesse novamente aqueles cântaros e derramasse novamente sobre o holocausto, sobre aquela lenha, sobre toda aquela pedra, sobre todo aquele material. E mais uma vez, não satisfeito ainda, ele mandou pela terceira vez, irmãos. Olha bem, pela terceira vez ele mandou que enchesse ao redor do altar e derramasse mais uma vez água sobre aquele altar, enchesse por completo na presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que ele chegou, ele falou assim: devido o tempo para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde para que este povo saiba que tu és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, irmãos, caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto e a lenha e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego ao redor todinha. E quando o povo vendo tudo aquilo ali, o povo caiu em terra, em adoração, se rendendo a Deus, reconhecendo que Deus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Irmãos, um local que estava todo cheio d'água, que estava todo alagado, mas o Deus poderoso, cai a fogo do céu, e caiu fogo do céu, realmente, encheu e consumiu. Eu imagino aquela cena, eu quero que vocês imaginem aquela cena, aqueles homens todos ao redor e aquele altar sendo consumido pelo fogo. Deus derramou aquele fogo, Deus derramou aquele altar e tudo foi consumido. Aquele povo se lançou em terra, reconhecendo que Deus é o único e suficiente Salvador de Israel. Deus que já havia feito tanto milagre, Deus, esquece do agir de Deus na sua vida. Precisou mais uma vez para que o povo voltasse a tantas coisas que Deus fez na vida dele. E a palavra de Deus nos diz que o profeta falou para aquele povo: vai, pega a espada e acaba com todos os profetas de Baal. E assim foi feito, e não ficou um sequer, irmãos. Todos os profetas de Baal foram exterminados naquele dia. Todos os profetas. E a palavra de Deus nos diz que ele chegou e falou para o rei Acabe, e falou assim: sobe, come e bebe. Sobe, come e bebe. Que vai vir chuva. Depois de 3 anos, ele falou assim: vai vir chuva do céu. Olha só, irmãos, depois de 3 anos, eu já havia feito isso daí. Aí ele falou assim: come, bebe, vai vir chuva. E ele subiu ao monte, o moço, vai lá em cima e olha para a direção do mar. E o jovem foi, olhou e não viu nada. O jovem foi lá, olhou e não viu nada. E voltou e falou: sobe novamente. E o jovem foi, ele falou: sobe novamente. Por 7 vezes, irmãos, o jovem foi. Quando chegou na 7ª vez que o jovem foi, que ele olhou distante, ele viu longe, ele falou assim: ó, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, irmãos. Olha só. O profeta falou assim: vai lá falar pro Acabe para ele ir para casa, senão ele vai pegar chuva no caminho. E o Acabe foi para casa, pegou sua carruagem e foi para casa. E nisso, no caminho, enquanto ele estava vindo para casa, veio aquele temporal, irmãos. E Deus agiu na vida dali. Depois de 3 anos sem chuva, Deus mostrou mais uma vez que Ele é Deus. Ele não é só Deus de fogo, Ele é Deus da água, Ele é Deus de tudo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande Eu Sou. Não tem limite para o nosso Deus. E o rei Acabe foi para a sua casa abatido completamente. E quando ele chegou em casa, a palavra de Deus nos diz que ele chegou e falou com a sua esposa, Jezabel, isso que nós falamos, que tudo que o profeta havia feito com os profetas de Baal. E a palavra de Deus nos diz que aquela mulher, quando ficou sabendo, ela ficou desesperada e ela falou: tão certo como
Esses profetas todos morreram. Amanhã presta bem atenção. O que eu quero falar com vocês nessa noite? O que eu quero falar com vocês hoje? Não é porque você é servo de Deus que você não vai ter problema. Não é porque Deus está te usando que você não vai passar por dificuldade, você não vai passar por tribulações. Com certeza, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar tribulações. O próprio Jesus nos falou, no mundo teremos aflições. E a palavra nos diz, irmãos, que quando o profeta ficou sabendo disso, ele ficou desesperado, ele estava tão cansado emocionalmente, que ele ficou desesperado. A primeira coisa que ele fez, ele pegou, ele tomou o seu jovem, ele foi para a cidade, pegou o seu jovem e deixou na cidade, e ele caminhou por um caminho, por um dia e meio, ao longo de um dia e meio, ele caminhando, de caminhada. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, irmão, nessa noite aqui, que você estiver passando por um momento de dificuldade, estiver passando, nunca fique sozinho, busque ajuda. O profeta foi buscar, deixou o seu moço ali, e ele foi para o deserto sozinho. Busque ajuda. De repente você está num momento de dificuldade, às vezes você tem uma palavra contrária sobre a sua vida, então você busque ajuda, não fique sozinho. Busque alguém para estar ao seu lado, te auxiliando. Não fique, não, ninguém tem nada a ver com o meu problema. Tem sim, irmãos, nós somos irmãos. Você vai passar por momentos que você vai precisar de ajuda. E às vezes você vai ficar sozinho, você vai passar por dificuldade. Então é melhor, a Bíblia fala que é melhor ser dois do que ser um só, porque se um cair, o outro levanta. Mas busque ajuda, não fique sozinho. Não se... Não ele deixou o jovem, foi caminhando pelo deserto, depois de uma caminhada e meio, um dia e meio de caminhada, ele cansado, ele chegou embaixo de um zimbro, e ali naquele momento ele desejou a morte, irmãos. Olha só, um homem que havia sido usado por Deus, um homem cheio de intimidade por Deus, mas um momento de luto, um momento de dor, ele também desejou a morte. Um homem que tinha intimidade com Deus, por isso que eu trouxe tudo que Deus já havia feito na vida dele. Então, um momento de dificuldade todos nós passaremos na nossa vida. Não é vergonha nenhuma um servo de Deus passar por dificuldade, passar por um momento de dificuldade, mas é importante nesse momento você ter alguém do teu lado, você buscar apoio, você buscar um pastor, você buscar um amigo, você buscar um irmão para estar te ajudando nesse momento. Eu quero para você nessa noite, esse momento, que quando você está num momento sozinho, quando você olha ao redor, no deserto você não vê ninguém, é o momento justo que Deus começa a trabalhar ao teu favor, irmãos. É justamente nessa hora que Deus começa a interceder por você, porque a palavra de Deus nos diz que enquanto ele dormia, de repente ele foi acordado pelo anjo do Senhor, o anjo do Senhor tocou nele e falou assim, acorda. Ele acordou meio sonolento e falou assim, levanta e come e bebe. Olha só, irmãos, o cuidado, o carinho de Deus. Mesmo quando a pessoa pensa que está sozinho, mesmo você pensando que está sozinho, Deus está agindo no teu favor. Isso que eu quero que você tenha certeza nessa noite. E quando ele levantou, irmãos, Deus já havia preparado um alimento para ele. Deus havia preparado um pão e havia preparado uma botija de água para ele. Olha só que carinho, que cuidado com ele. E a palavra de Deus nos diz que ele levantou. Na hora que ele se levantou, ele comeu, ele se alimentou. O que ele fez, irmãos? Voltou a dormir. Voltou a dormir novamente, ele pegou no sono novamente. Deus o alimentou, Deus deu força, ele recuperou. E em vez dele, voltou a dormir. Dormiu novamente, tranquilo. Deus chegou, o anjo novamente tocou nele e falou assim, acorda, levanta, acorda aí, acorda, vem cá que eu quero falar contigo. Levanta, meu filho. Come, seja bem-vindo, Luzinete. Deus te abençoe poderosamente. Muito bom a tua presença, tá, minha irmã?
Aí o anjo novamente tocou nele e falou assim, olha só, levanta, come, bebe, porque longa vai ser a sua caminhada. Deus tem muita coisa para você fazer ainda. Olha só, irmãos, levanta, come, bebe. Deus providenciou vai ser a sua caminhada. E a palavra de Deus nos diz que ele levantou, ele comeu, ele se alimentou, e com aquele alimento que Deus no deserto, olha o carinho que Deus tem para com os seus, irmãos. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Deus ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Descansa no Senhor. Deus ele dá ordem para que os anjos dele te guardem, te livrem de todo mal, em todos os momentos de dificuldade. Aí a palavra de Deus diz que ele se alimentou, ele caminhou por 40 dias com aquele alimento, irmãos. Irmãos, se você pegar a Bíblia para ver, Elias, só 3 pessoas fizeram 40 dias de jejum, passaram 40 dias jejuando. Um foi Elias, outro foi Moisés, na presença de Deus, e outro foi o próprio Jesus Cristo. 3 homens de Deus, 3 homens usados por Deus, que tiveram o privilégio de serem alimentados por Deus, espiritualmente, jejuarem por 40 dias, para poder entrar, para poder descansar, passar a noite. E a palavra de Deus nos diz que quando ele estava deitado, que ele estava dormindo, a palavra do Senhor falou assim, que fazes aqui, Elias? A palavra de Deus veio para ele, que fazes aqui, Elias? Olha só, irmãos, que fazes aqui, Elias? Ele lá na caverna, lá no cantinho dele, lá, tranquilo, lá, Deus falou, que fazes aqui, Elias? De repente, irmãos, nessa noite você também está numa caverna. De repente, nessa noite também, você está se sentindo sozinho, abandonado, triste num canto. De repente, você não está numa caverna no Monte Horebe, mas de repente você está numa caverna no seu quarto. De repente, você está se sentindo sozinho no recanto do seu lar, se sentindo sozinho, mas Deus fala para você, o que fazes aqui? O que fazes aqui sozinho? Eu falo assim, Senhor, somente eu fiquei, sou extremamente zeloso pela tua obra. Diz que ele foi, né? Que ele esteve lá para fora, e naquele momento que ele esteve lá fora, Deus esteve conversando com ele, Deus falou com ele, Elias, você tem muita coisa para poder fazer, você tem muita coisa para poder fazer ainda. E Deus mandou que ele voltasse, que ele ainda ungisse o rei da Síria, que ele ungisse um rei de Israel, Jeú, e também que ele ungisse, que ele separasse, que ele preparasse Eliseu para ser o seu sucessor. Olha só, irmãos, no momento que você está fraco, no momento que você acha que você não tem mais nada para poder fazer para Deus, é justamente nesse momento que Deus te chama e fala assim, ei, o que está fazendo aí? Você tem muita coisa para poder fazer ainda na minha obra. Tem coisa ainda para... Eu tenho muita de Deus. Então, o que eu quero falar para você nessa noite, irmão? De repente, você também está passando por um momento de dificuldade. De repente, você também está passando por um momento em que você não tem mais forças para poder lutar. Você está se sentindo sozinho. Mas Deus sabe a sua necessidade. Deus tem trabalhado ao seu favor. Deus ele entra com a providência na sua vida. Mesmo nos momentos de luta, no momento de dificuldade, Deus está contigo. Mesmo no deserto, mesmo no seu quarto, mesmo na caverna, seja lá onde quer que seja que você esteja, Deus é contigo. Deus é contigo, descansa. Tribulações passaremos? Sim. Estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Essa palavra é maravilhosa de Jesus para a minha vida, para a sua vida. Sabendo que nós temos um Deus Emanuel que está conosco, nos guardando, nos fortalecendo, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de luta. Então descanse, irmãos. Quero falar com você nessa noite. Quando Deus te chamar, o que está fazendo aqui? O que está fazendo no seu quarto? O que você está fazendo desanimada? Fala assim, Senhor, deixa-me aqui. Senhor,
eis-me aqui. Não olhe para as suas dificuldades. Senhor, eu quero me derramar diante de Ti. Senhor, eu quero me colocar diante de Ti, disponível para poder fazer a Tua obra. Eu quero ser um instrumento Teu para a Tua boa obra, independente das dificuldades, independente das tribulações, porque o poder não é seu, o poder é de Deus, aquele que nos chamou. Um instrumento para que o seu nome seja engrandecido. Então, quero convidar você nessa noite, você que está passando por um momento difícil, você que está ouvindo essa palavra, você curva a sua cabeça agora, estaremos orando. Eu vou colocar um louvor agora e eu quero convidar você para, de olhos fechados, você chegar nesse louvor, você pedir a Deus para poder falar ao teu coração. Você fala assim: Senhor, quero me derramar diante de Ti. Senhor, eu quero buscar a Tua presença, eu quero me derramar, eu quero dizer que eu Te amo, que eu preciso de Ti, eu quero dizer o quanto que Tu é formoso na minha vida. Então, de coração, adorando a Deus para que Ele trabalhe no seu coração, se derrame hoje, nessa noite, diante do Senhor, independente das suas lutas, independente das suas dificuldades. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor desse Diga para Ele o quanto você o ama. Diga o quanto precisa dele. dizer que sou grato, me derramar, dizer que és outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu amor, e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu Sinta o toque. toque do Senhor na tua vida nesta noite. Tua bondade libertas meu ser Deus quer te no libertar por calor completo nessa noite. lugar. Eu venho me Glória a derramar, Deus. dizer que Te amo, me Diga a Deus derramar, quanto tu precisa dele. dizer Te preciso, Diga me para Deus o quanto que derramar, Ele é grande na tua vida. dizer que sou O quanto grato, você é grato por tudo que Ele tem feito na tua vida. dizer que és formoso. Aleluia. Louvado é o teu nome, Deus. Se derrame nessa noite, irmãos. Coração do Senhor de
Louvado seja o nome do Senhor, que nessa noite o Senhor, que você se derrame na presença do Senhor e diga o quanto que Ele é formoso, o quanto que Ele é grande na sua vida. Deus abençoe, Beth. Palavra linda, que Deus te abençoe poderosamente, tá? Nós temos que nos render diante de Deus, nos derramar diante de Deus realmente e reconhecer o quanto nós somos gratos a Ele, o quanto Ele é formoso, o quanto nós o amamos, o quanto que Ele é bondoso, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então eu quero falar com vocês que nessa noite, que Deus continue falando ao coração de cada um de vocês. Estarei orando pelos pedidos, estarei orando pela família do Marcílio, que ele perdeu o irmão essa semana, que Deus continue abençoando ele, abençoando a família, dê forças para poder superar este momento. Estarei pedindo também pelos enfermos das nossas igrejas, pelos enfermos que estão passando por dificuldade, por tantas famílias enlutadas, mas que Deus continue falando aos corações nessa noite. Que você que estiver passando por algum momento de dificuldade, busque ajuda, busque a pessoa para poder te ajudar, liga para o pastor, me ligue, liga para um irmão, liga para um amigo, não fique sozinho. E você que não está passando junto como igreja, estarmos juntos como servos de Deus, acolhendo essas pessoas e estar poderoso para poder fazer. Muitas vezes vai precisar passar por um profissional, sim, também, mas é comum, assim como nós precisamos ir num médico, assim como nós precisamos ir num dentista, Deus tem capacitado pessoas profissionais para poder atuar nessa área. Então que nós possamos nos derramar diante de Deus, Senhor, o quanto eu preciso de Ti, toma o primeiro lugar na minha vida, toma o primeiro lugar na vida da minha família, nos dê a Tua direção, me dê sabedoria para poder passar por esse momento difícil. Então não fique sozinho nesse momento. Busque ajuda. Busque alguém para poder estar junto contigo. Amém, Aelson. Que Deus abençoe poderosamente. Muito bom estar junto com vocês aqui. Vamos escovar nossa cabeça. Vou estar orando pela vida de cada um de vocês. Agradeço mais uma vez a vocês pela audiência. Agradeço a vocês pela oportunidade de estar abrindo a sua casa para podermos estarmos orando, buscando a Deus juntos como igreja, como família, como irmãos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Quero lembrar os irmãos para poder, que ainda não estiverem inscritos no canal da igreja, a Segunda Igreja Batista Nilópolis, se puderem ir lá e se inscrever, vai ser muito bom, vai ajudar a igreja também muito. E também, meu canal também, Liderança com Amor, estaremos sempre trazendo a igreja, ajudar os irmãos, ajudar os líderes a passar por esse momento de dificuldade. Então, se inscreva no canal da igreja, Segunda Igreja Batista Nilópolis, vai lá rapidinho no Facebook, bota lá, inscrito lá, vai ajudar bastante, ok? Então vamos orar. E o canal é no YouTube, tá? Tem o canal Liderança com Amor também, que vai nos abençoar bastante. Então, Deus abençoe. Deus, nosso Pai querido, gratos somos a Ti, ó Deus, pelo Teu agir, pelo Teu amor, ó Deus, pela Tua misericórdia, ó Pai. Senhor, nesta noite, Senhor, nós queremos nos derramar na Tua presença, ó Deus, dizer a Ti, ó Deus, o quanto nós Te amamos, ó Deus, dizer a Ti, ó Deus, o quanto nós somos gratos a Ti, ó Pai, dizer a Ti, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Ai de nós, ó Deus, se não fosse a Tua presença sobre as nossas vidas, ó Pai. Ai de nós, ó Deus, se não fosse as Tuas misericórdias derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai. Toma, ó Deus, o primeiro lugar em nossas vidas, ó Deus. Retire de nós, ó Deus, tudo que não procede de Ti, ó Deus. Tudo que tem nos impedido, ó Deus, de trabalharmos na Tua obra, ó Deus, e de crescermos na Tua presença, ó Pai. Senhor, nós te entregamos em Tuas mãos, ó Deus, cada um dos Teus servos que estão diante de Ti nesta noite, ó Pai. Senhor, aqueles que o Senhor irá colocar para ouvir essa mensagem, ó Deus, que Teu Espírito Santo tenha liberdade nos corações, ó Deus, para trabalhar, ó Deus, e retirar todas as imperfeições, ó Deus, que todas as enfermidades caiam por terra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha curar, ó Pai, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ó Pai, que eles sejam renovados pelo poder da Tua palavra, que nos cura, que nos renove, que nos transforma, ó Pai. Ser conosco, ó Deus, em cada momento, Senhor, que cada um dos pedidos de orações que aqui foram feitos, ó Deus, que o Senhor venha interceder, venha agir, ó Pai, venha trabalhar ao
favor, provisão, ó Deus. Assim como o Senhor trabalhou na vida de cada um dos teus servos, ó Pai, assim como o Senhor esteve sustentando o teu servo no deserto, ó Pai, quando ele olhava ao redor, não tinha ninguém com ele, ó Pai, mas ele tinha certeza que o teu anjo estava ali guardando e cuidando, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, acampe, ó Deus, os teus anjos ao redor dos teus servos, ó Deus, e os guarde, ó Deus, os cure, os liberte, ó Deus, e os renove, ó Pai, para que eles venham se alimentar, ó Deus, do alimento preparado por Ti, ó Pai, que não venha faltar nada nas suas dispensas, ó Deus, que a sua botija esteja sempre cheia, ó Pai, assim como o Senhor multiplicou, ó Deus, o azeite da botija da viúva, ó Deus, assim como o Senhor multiplicou a farinha na vida daquelas pessoas, ó Deus, que o Senhor venha multiplicar, ó Deus, o alimento na vida de cada um dos teus servos, ó Pai, supla, ó Deus, todas as necessidades, ó Pai. Assim nós choramos, ó Deus, agradecidos por tudo. Te pedimos, ó Deus,